Os ministros Fernando Haddad, Rui Costa e Alexandre Silveira de Minas Energia se reuniram e decidiram que, sim, a Petrobras vai pagar os dividendos extraordinários que foram retidos pelo Conselho lá atrás e que fez o mercado, assim, chegar de pé na porta, chutando a canela de todo mundo naquela época, né? E, na visão de vocês, com razão, que é combinado não sai caro. Isso. Essa proposta deve ser levada ainda ao presidente da República, que deve dar a definição final, já que, segundo as informações que a gente tem, o presidente e o governo têm interferido até demais nessas decisões que são tomadas na Petrobras. E Jean Paul Prats, o caso dele já eu vou trazer para vocês, porque ele está numa fritura, num óleo bem quente, daqueles que queimam o pastel em um segundo. Eu quero saber de vocês se, primeiro, essa decisão agora consegue fazer a Petrobras retomar parte de uma confiança que talvez já vinha se definhando, mas que havia quando ela ainda se propunha a pagar esses dividendos por completo. Em Fábio Piperno. Bom, primeiro que quando você coloca esses 3 ministros aí para conversar, certamente o ministro Haddad fala, bom, eu quero o meu. Ele vai ser o primeiro a se manifestar, porque quando a Petrobras ela congela esse pagamento de dividendos, ela, por tabela, também está deixando de pagar dividendos para o governo. Sim, o governo é o maior acionista, então o governo quer... Imagina, o ministro está tentando caçar com lupa aí qualquer possibilidade de incrementar lá os recursos para o caixa. E, de repente, tem uma pilha de dinheiro que pode vir para o governo, que em tese ele teria direito, porque ele é acionista. E aí, por uma decisão, eu diria que é bastante contestável, alguém fala, não, espera aí que esse dinheiro vai ficar guardado lá. Então, é óbvio que isso também causa no próprio ministro aí uma certa inquietação. Eu acho que essa é uma daquelas decisões que, se você olhar, se um marciano olhar aqui para a Terra, ele vai falar, tá na cara que isso vai ser, enfim, que isso vai ser revogado em algum momento. Como, por exemplo, tá na cara que o governo não pode, por uma série de fatores que já discutimos muito aqui nos últimos dias, contar com o retorno dos recursos lá da desoneração. Isso não vai acontecer. Então, há coisas muito óbvias. Agora, no caso da Petrobras, essa decisão, obviamente, ela não deveria ter sido tomada lá um mês atrás. E como que você entende a tomada dessa decisão? A escolha do presidente da República e entrar nessa seara, Piperno? Qual que é a tua opinião? Não. Você fala em relação à substituição ou pagamento de... Não, em relação a ficar se misturando nessa conversa aí que deveria nem ter sido discutida. É pagar os dividendos extraordinários e pronto. Então, tem que pagar, porque essa é uma decisão muito fácil. Esse é o tipo do erro de decisão de estratégia que ninguém sabe até hoje quem foi o pai dessa criança, de onde surgiu, quem foi a cabeça iluminada. Porque isso é claramente um erro. Então, o governo... Você não tem nenhuma desconfiança de quem tenha sido? Quem mandou? Assim, as suspeitas são em relação ao ministro Alexandre Silveira. Mas eu quero saber, assim, qual é a razão, qual o argumento técnico para isso? Esse argumento ele não deu até hoje. O que foi, Dávila? Segre, Igani? Não tem argumento técnico. A cara de vocês está uma coisa assim, que poderia ter um estudo antropológico aqui agora. Fala, seu Luiz Felipe Dávila, e depois eu vou abrir o espaço ali para o nosso Gustavo Segre. Não tem argumento técnico nenhum. Aliás, esse é o seguinte, a atitude, o que mais preocupa não é que o governo está recuando e vai pagar agora os dividendos. O que mais preocupa é a razão pela qual ele está recuando, que é a razão errada. E a razão pela qual ele está recuando é que o ministro Haddad quer mais dinheiro, principalmente depois que o Senado acabou com a reoneração dos municípios. Tapa aqui, descobre ali. Mas veja só como isso é errado. É a razão errada pela qual você está tomando a decisão. Você está tomando a decisão porque você precisa de caixa. Então, onde é que tem caixa? Tem aquele dinheiro lá da Petrobras, lá, que se aquilo virar dividendo, ajuda o nosso caixa nesse momento. Mas não é por causa disso. Agora, todo o resto, a ingerência do governo na governança de uma estatal que ia pagar dividendo que estava carregando, isso aí não foi nem um pouco contestado. Eles acham que isso aí está tudo certo.
O próprio presidente da República dizer que isso é excesso de ganância no mercado, que ele não está nem aí para o mercado, também não foi contestado. Ou seja, então não é assim que reconhecemos o erro que fizemos. Não deveríamos ter se intrometido na governança da Petrobras e a Petrobras deveria ter pago aqueles dividendos, como estava no acordo de acionistas lá atrás com todos os acionistas. Do pequeno acionista, aquele que compra ação na Bolsa só de empresas que têm dividendo, porque aquilo é importante para a carteira dele, né? Isso aí não tem nenhum, não. Isso aí não, eles não encontram que isso é erro. Depois, a história de pegar os dividendos da Petrobras, não só não pagar os dividendos, mas achar que esse é o problema do mercado. De novo, essa veia anti-mercado desse governo. Esse governo não... Esse governo tem uma seguinte definição. O mercado é um mal necessário. E a gente, às vezes, tem que deixar o mercado funcionar. Mas o mercado é um mal necessário. A gente não gosta do mercado. A gente gosta do Estado intervindo, ditando o preço. Agora vai ditar o preço da energia. Então, assim, a decisão tomada pelo governo é correta, mas pelos motivos errados. O governo precisa de caixa. E onde é que tem dinheiro? Lá, dividendo da Petrobras. Vai lá e distribui dividendo. Então, me preocupa muito o governo não aprender com os próprios erros. Porque se aprendesse com os próprios erros, estaria certo, tudo bem, todo mundo erra, isso é normal, a gente evolui. Mas o problema é que não aprendeu nada com os erros e fez isso por uma única necessidade de caixa. Ô, Gustavo Segré, você entende que o governo está insistindo em erros que já trouxeram situações bem graves ao país? Absolutamente. Estou convicto disso. E aí o problema, nesse caso particular da Petrobras, que o fato de ter contrariado uma disposição, porque tinha que ser distribuído dividendo. Qual foi a desculpa? Não, porque esse dinheiro vai ser usado em investimentos. O que não podia ser feito, ou seja, ninguém se preocupou por ler o estatuto e verificar que isso não era possível. Aí o governo, com essa desculpa, que não tinha nem pé nem cabeça, evita a distribuição de dividendos. 55 bilhões de reais foi a perda de um dia só dessa empresa, que agregado com 43,8 bilhões que perdeu a Vale quando o governo quis interferir na determinação do CEO ou do presidente, também contrapõe. E aí agora, quando você poderia, como muito bem diz Dávila, senhores, erramos, não acontecerá de novo. Tem a promessa de que o governo não vai interferir na política de dividendos da Petrobras. E com isso você pacifica a questão. Não, agora piorou. Porque o governo entra de novo dizendo, como agora precisa de dinheiro? Porque o Senado justamente... Ou seja, o timing não foi correto. E mesmo que não tivesse relação... Imaginemos por um momento que não tinha relação nenhuma. Ninguém acredita nisso, mas imaginemos. Não tem a ver com que não vou recuperar aquela desoneração do INSS para os municípios, então não tem um vínculo de uma coisa com a outra. Tá, então assume, erramos... E não vai acontecer de novo. E aí o governo deixaria uma situação de tranquilidade para o mercado. Hoje o cara do mercado está dizendo, cara, tá, eles pararam o dividendo. Agora estão sendo dividendo porque eles precisam de dinheiro. Amanhã não precisa mais, vai reter dividendo de novo. Como é que fica? E eu, investidor, qualquer investidor, sobretudo de fora, não quer comprar briga. Sai fora da briga, vai a um lugar que tem um retorno mais tranquilo. Então, está pior e pode piorar mais. O governo teria que ter aprendido com isso e corrigido o erro. E aí está tudo bem, como fala, erramos, ninguém me alertou. Mas aí tem uma situação que é a tarja. Vai ser levado para a chancela do presidente. E se o presidente falar que não? Como que ficam os ministros? Então, deveria ter sido, presidente, nós estamos avaliando isso. O senhor concorda? Concordo. Então vamos lá. Quando sai da reunião, disse, é isso. Vai ser... Ponto. Porque... Agora não, tem que pedir a chancela. Não do chefe, aí ferrou. E agora? Se a chancela não vier, vai fazer o quê? Vai ser um obrigado por nada. Gani, antes de te ouvir, eu quero trazer uma informação aqui com o nosso repórter André Anelli, que está acompanhando, inclusive, esse processo de fritura em torno, né, de Jean Paul Prats, que também tem parte dessa história de se reter os dividendos extraordinários que seriam distribuídos e que estavam combinados lá atrás. E a gente já viu algumas manifestações, né, Anelli, em entrevistas do ministro Alexandre Silveira, não criticando diretamente Jean Paul Prats, mas meio que lavando as mãos, né? Dizendo que isso é problema, então, do presidente da República, que é o presidente da República quem tem de definir, deixando clara, de alguma forma, a insatisfação dele com a gestão de Jean Paul Prats. E me parece que Jean Paul Prats também está pensando em reagir, ou seja, quer conversar com o presidente da República e falar, e aí, qual é? O que você traz de informação para a gente nesse sentido, hein, Anelli? Bem-vindo.
Por enquanto, especulações, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Até para clarear, então, todas essas informações que rondam o futuro da Petrobras, uma série de jornalistas está posicionada aqui atrás de mim, justamente, então, aguardando a saída do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, aqui da sede da pasta, justamente para questioná-lo mais uma vez a respeito do futuro da Petrobras. Ontem, logo depois de uma cerimônia no Palácio do Planalto, em relação ao lançamento de leilões de linhas de transmissão de energia, Alexandre Silveira foi questionado em relação à Petrobras. E ele acabou dizendo ali que a presidência da estatal depende do presidente da República. Ou seja, acabou saindo pela tangente, evitou responder diretamente essa pergunta. E a tentativa agora dos jornalistas é, nesse momento, reforçar essa pergunta, uma vez que existem especulações já dando conta de que Aloysio Mercadante, presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, pode ter sido escolhido ou pode já ter recebido o convite da presidência da República para substituir Jean Paul Prates na presidência da Petrobras. Até agora, nenhuma informação oficial foi divulgada nesse sentido, apenas informações de bastidores e que devem então ser checadas aqui diretamente com Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. A gente destaca que a divergência entre Alexandre Silveira e Jean Paul Prates tem sido principalmente no sentido da gestão da Petrobras. O último embate foi esse que vocês estavam debatendo no estúdio agora há pouco, em relação à distribuição dos dividendos extraordinários da estatal. De um lado, Alexandre Silveira mais governista, mais alinhado ao presidente Lula, contrário a essa distribuição dos dividendos extraordinários. E do outro lado, Jean Paul Prates acabou ali se ausentando então em relação a essa votação, mas tinha um posicionamento interno de que era favorável sim à distribuição desses dividendos. Outras questões acabam apertando também a relação entre Jean Paul Prates e o governo, não só com Alexandre Silveira, mas também com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a exemplo da lei do combustível do futuro, uma vez que existiam posicionamentos diferentes em relação ao papel do biodiesel nesse instrumento que faz parte da política de transição energética do governo federal. A respeito de toda essa polêmica e essas especulações, Jean Paul Prates acabou se manifestando hoje no X, no antigo Twitter. Em uma foto que ele acabou compartilhando, ele mostra a pergunta: Jean Paul Prates vai sair da Petrobras? E ali embaixo a resposta: sim, logo depois das 8 da noite, para jantar em casa. E em seguida ele complementa que vai retornar à Petrobras amanhã às 7 da manhã, porque tem uma agenda muito extensa pela frente como presidente da Petrobras. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Agora, 4h34, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês por aqui. Nas outras plataformas seguimos. Bom, o fato de ele sair ou não, né, nesse primeiro momento não é um problema ainda, porque não se concretizou. Agora, só toda a polêmica que está ao redor disso, por si só, já é uma situação que o governo precisa explicar melhor, ou pelo menos agir com maior transparência, então, em relação à forma como ele entende a gestão de Jean Paul Prates e a maneira como Jean Paul Prates lida com, entre aspas, o seu superior, que é o ministro Alexandre Silveira. E, Gani, a gente está falando de movimentações que, de alguma forma, já mexem também com as expectativas do mercado em relação à Petrobras. Porque nome de Aloysio Mercadante, muito ligado ao PT, que deixaria o BNDES para seguir, então, para a Petrobras. No lugar dele é aventado o nome de Nelson Barbosa, ex-ministro da Economia do governo Dilma. Que esse desenho traz que tipo de sentimento para esse mercado que já está olhando a Petrobras com desconfiança desde que esses dividendos extraordinários não foram distribuídos? Olha, para mim vai ficando cada vez mais claro, e para o mercado financeiro também, de que o governo adota uma política desenvolvimentista e entende o papel da Petrobras como não uma empresa para atender os interesses dos acionistas. Vamos lembrar que o governo também é acionista da empresa. Mas a Petrobras como uma espécie de agência do governo que ora é para controlar a inflação via represamento de preço de combustível. Ora é para induzir
o crescimento econômico, retendo dividendos e realizando alguns tipos de investimento. Mas em nenhum momento esta ala entende a Petrobras como uma empresa. E qual que é o problema de se adotar essa visão mais desenvolvimentista? Você vai acabar penalizando a empresa, não vai gerar lucro para a empresa e vai penalizar a sociedade. Por quê? Porque a empresa vai perder valor de mercado, porque no final das contas, reprimir aí o preço dos combustíveis de maneira artificial, você simplesmente está postergando o problema, não que isso esteja ocorrendo agora. Reter também os dividendos vai trazer problema para a empresa. Então, você vai gerar um duplo problema, seja para a empresa ou seja para a sociedade. E aí, todas essas movimentações, Evandro, acabam indo nessa direção dessa política mais desenvolvimentista, que tem dois nomes aí que são representantes disso. Aloysio Mercadante, inclusive, está no BNDES, indo para a Petrobras, e entra dali o Nelson Barbosa. E aí é trocar 6 por meia dúzia. Aloysio Mercadante e Nelson Barbosa é a mesma escola econômica, é a mesma linha de pensamento. Mas vai ficando cada vez mais claro essa política desenvolvimentista. Uso de algumas empresas para induzir o crescimento econômico, aumento do gasto público, taxas de juros artificiais abaixo do mercado. E a gente já viu que essa política desenvolvimentista, ela nunca deu certo no Brasil. Inclusive foi adotada na ditadura militar, foi um desastre econômico. Sou muito crítico da política econômica adotada lá. Foi adotada no segundo mandato do Lula, só não apareceu os efeitos ali porque a conjuntura internacional era favorável, e foi adotado no primeiro mandato do governo Dilma. E foi um desastre. Sempre quando a gente adota reformas liberais, sabe qual que é o problema? A gente não continua com elas. A gente interrompe e volta com essa desgraça chamada política desenvolvimentista. Bom, agora 4h38, o pessoal da rádio está de volta e nós estamos discutindo então, as mudanças que podem acontecer na Petrobras a partir da fritura aí do nome de Jean Paul Prates, que vem acontecendo internamente com críticas indiretas feitas até mesmo pelo próprio ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ô, Fábio Piperno, você entende que esteja havendo algum tipo de interesse em política desenvolvimentista, muito criticada aqui por Alan Gani, nos setores do governo como um todo? Ou seja, com essas movimentações, BNDES e Petrobras mantêm esse mesmo cenário que foi bastante criticado aqui? Ainda bem que, em muitos momentos, o Brasil teve políticas desenvolvimentistas, sim. É óbvio que elas têm, em determinadas áreas, em muitos momentos, o seu esgotamento, mas elas foram, sim, fundamentais. Em algumas áreas, talvez ainda sejam. Agora, vejam, isso não é algo homogêneo em todo o governo. Por exemplo, há setores em que o governo... A gente acabou de falar de leilões de linhas de transmissão de energia, que o ministro participou ontem, né? Ontem a gente viu, por exemplo, o ministro na semana passada, o ministro dos Portos e Aeroportos falando de concessões, assim como o ministro dos Transportes também. Então isso não é uma estratégia horizontal que passa por todas as áreas do governo. No caso da Petrobras é diferente. No caso da Petrobras, a gente não pode imaginar a Petrobras com a mesma lógica de mercado, por exemplo, das lojas americanas. Então é uma empresa que tem como a única finalidade contemplar os seus acionistas. É óbvio que o acionista tem que lucrar. Ele investiu, ele confiou. É assim qualquer empresa do mundo. Mas as funções da Petrobras, elas vão além disso. E não é só aqui entrar no fla-flu ideológico de que não pode. Veja, a Petrobras atua num setor chamado energia, que está agora passando pelo maior momento de transformação da sua história. E veja, só para pegar, eu não vou entrar no futuro, porque a gente seria tema para simpósio, dá para fazer muita coisa e discutir muitos temas, inclusive a história da Foz do Amazonas e disso que o Bruno falou, da questão do combustível do futuro, porque o combustível do futuro, ele passa por várias áreas, ele, por exemplo, impacta até o agronegócio.
né, que seria, inclusive, o fornecedor de parte desse novo combustível. Então, não é algo tão simples assim. Agora, veja, se não tivesse havido lá atrás, 17, 18 anos atrás, também uma decisão estratégica de governo de, por exemplo, explorar o pré-sal, hoje, o Brasil talvez não fosse exportador de petróleo, talvez a Petrobras não tivesse se tornado a maior exportadora do país, e eu não sei como é que seriam as contas públicas hoje. Porque naquele momento, inclusive, os críticos ao suposto desenvolvimentismo diziam que, puxa vida, explorar petróleo lá embaixo no pré-sal é muito caro e é antieconômico, isso vai onerar o país. O Segré e o Gani já estavam Eu adoro esse argumento, que a empresa, ela deveria ir além da função do lucro. Veja, Piperno, quando a empresa busca... ela tem que lucrar. Ela tem que lucrar. Então, mas óbvio veja, que ela tem que... Mas olha só, e é o que ela está fazendo. A Petrobras, quando ela busca, quando o acionista busca egoisticamente o lucro, e essa é a beleza de uma economia liberal, ele está buscando, o empresário está buscando de maneira egoísta o lucro, isso gera toda uma contrapartida boa para a sociedade. Por quê? Porque para a empresa ser lucrativa, ela tem que ser eficiente, ela tem que ser produtiva. Se essa empresa cresce mais, ela tem que gerar mais emprego, ela vai ter que contratar mais, ela vai pagar mais imposto para o governo. Então não precisa ir além disso, porque quando você vai além disso, Piperno, a Petrobras em 2014 ela quase quebrou. Ela quase quebrou a empresa de petróleo, quase quebrou, Piperno, por interferência do governo. Não é só por isso, não. Como não? E hoje, inclusive, ela tem mais um monte de decisões estratégicas, sim, para tomar, como tomou em 2006. Tanto é que você viu lá, o Segré trouxe um número. Quanto que perdeu em valor de mercado? 40 bi? 55. É o momento em que ela tem. Numa interferência, numa política errada de dividendos. Vamos contar. E aí, quem é que vai bancar? O governo? Vamos contar o outro lado da história. Esse é o momento agora, enfim, um mês atrás, em que a Petrobras também passou a ter o seu maior valor de mercado em todos os tempos. Então, como tinha um valor de mercado tão alto, o governo fala qualquer coisa para derrubar o valor? O que aconteceu lá é um negócio que você recupera em uma semana, 2, 3. Não é assim, está recuperando porque o petróleo está subindo no mercado internacional, Piperno. Mas poderia estar muito melhor, esse que é o ponto. Qual é o benefício de interferir? Aí você está falando, vamos fazer aqui política de investimento na energia verde, retendo esses dividendos, porque o dividendo tem um custo de capital menor do que tomar uma dívida. Não é certo que a transição energética ela vai vir. Tanto é que o mercado penalizou. Tanto que... Mas eu não falei eu não falei isso. Eu estou falando o seguinte, a Petrobras, sim, ela agora vai ter que debater isso, porque ela vai participar disso. Essa transição é cara, e eu não falei que ela tem que tirar os recursos desses dividendos que estão lá congelados. Em momento algum eu disse isso. Repito o que eu disse no começo do programa. Esses dividendos, eles têm que ser distribuídos e ponto final. É o que estava acordado antes. Então não dá para quebrar esse acordo. E falta de respeito para o Jean Paul Prates, né? Porque ainda não saiu e já estão colocando nomes e se vier Mercadante, se não... Essa é uma coisa que eu questionaria a vocês, porque assim, independentemente do que aconteceu, o governo precisa ajustar melhor o seu discurso, né? Porque você começa a aventar outros nomes, começa a expor essa crise, e o próprio ministro também, por meio de entrevistas, deixando clara a sua insatisfação, no mínimo há um problema de articulação aí grave. Que passa de cima para baixo. Lógico, né? muito grave. No nosso dia a dia, a gente atua também com várias pessoas com as quais a gente não se dá bem ou com as quais a gente não concorda, e nem sempre a gente pode ficar simplesmente criticando elas para todo mundo. Lógico. Para a Folha de São Paulo, o ministro abriu o jogo. O ministro só faltou dizer, ele está fora. Foi, exatamente. Ele só não falou isso. É que ele não falou diretamente que ele não gostava, mas ele falou, mas o senhor critica de alguma forma, eu acho que isso aí tem que ser discutido com o presidente da República, ou seja, a minha posição aqui já está mais do que bem definida, o presidente quem tem de dizer. Mas aí já, teoricamente, segundo alguns portais, o próprio presidente Lula já está sondeando o Mercadante caso o Prates saia. Como caso o Prates saia? E aí a situação é que o governo não tem um plano de voo. Porque agora há pouco veio o Macron para desenvolver a sustentabilidade. Tem um acordo, aparentemente, de desenvolvimento de urânio entre o Brasil e a França. Aí você vê, peraí, onde que está a sustentabilidade nesse ponto? Será que Macron perguntou para o governo brasileiro? Desculpa, apareceram algumas informações de que a Petrobras, que tem o controle do governo, vai explorar petróleo no Foz da Amazônia.
peraí, essa Amazônia que você está pedindo dinheiro para eu colocar aí, tem muita coisa que não fica clara e que passa aí como assim, não, vamos ver amanhã, hoje a notícia são os fugitivos recapturados, então deixamos aí um pouco de lado. A interferência do governo em qualquer fator econômico, seja uma empresa, seja a posição de um preço, seja na composição da oferta ou uma restrição da demanda, atrapalha, porque o mercado sempre tende a ajustar, sempre. É uma questão de vida própria do mercado. E o governo não entende. Quando temos um governo que busca populismo direto, não, temos que tirar desse que tem para dar para quem não tem, nós vamos cuidar de todos vocês, atrapalha sempre. E me parece uma falta de respeito com o presidente hoje da Petrobras, que não foi fácil convencer a todo mundo que era o mais apto, agora vamos tirá-lo porque tem uma desavença entre o ministro e o presidente da companhia. É, isso já aconteceu com outras pessoas também, inclusive com a ministra dos esportes, né? Ana Moser, vocês lembram, né? O nome dela sendo jogado ali na fogueira, o cargo dela já sendo negociado antes mesmo que ela tivesse deixado. Fala, Luiz Felipe Dávila. O ponto é que essa ingerência do governo na economia, nas estatais, qualquer coisa, dá, na verdade, um sinal vermelho para os investidores privados. Fala, não dá para entrar nesse mercado. Você tem insegurança jurídica de contrato. Você não sabe se foi acordado hoje, que está aquilo no papel que vai ser respeitado. Porque o governo pode mudar de ideia e não honrar o contrato. Aí nós temos o problema tributário, o problema trabalhista. Então, assim, você começa a ter tanto problema que se afugenta o investimento privado. Então, é muito ruim no momento em que o investimento público é o mais baixo da história do Brasil. Mais baixo da história do Brasil. 2% do PIB. É uma vergonha. Por quê? Porque a gente está gastando dinheiro com despesa corrente do Estado. E não tem dinheiro para investimento. Então, é uma hora que o governo precisa desesperadamente da parceria público-privada. Precisa do dinheiro da iniciativa privada. Se você quer atrair negócio da iniciativa privada, o que você precisa ter como prioridade? Melhorar o ambiente de negócio. Respeitar as regras do jogo, mostrar que as leis aqui estão simplificando a vida de quem quer empreender, produzir, trabalhar no Brasil, tirar o Estado pesado das costas dos empreendedores, dos empresários, dos trabalhadores. Esses são sinais que você deveria estar dando para capturar essa liquidez gigantesca que existe no setor privado em busca de bons investimentos. E aí tem mais uma coisa, estamos desperdiçando uma chance histórica. O Brasil nunca teve numa situação tão boa para atrair investimento privado. A gente está longe de cenário de guerra, a gente tem um mercado interno absurdamente grande e pujante. Então, por exemplo, investimento em infraestrutura já está dado. Nós temos aí mais de 210 milhões de consumidores. Então, para melhorar a estrada, porto, saneamento. Então, assim, é inacreditável como a gente adora dar tiro no pé. Aí, em vez de aproveitar isso, não. Aí você tem um bloqueio mental, que é justamente como o Alan Gani trouxe, que é essa questão teórica do desenvolvimentismo, que faz o quê? Que afugenta o investimento, quando o Brasil poderia ser o maior beneficiário. E tem um último ponto. Agora, com a quebra das cadeias globais por causa dessa briga e guerras no Oriente Médio, na Europa, o Brasil poderia se beneficiar ainda mais se tivesse um ambiente amigável aos negócios. Infelizmente, o bloqueio ideológico do governo impede que o Brasil aproveite uma das melhores oportunidades para atrair investimento privado. O Piperno estava já reagindo ali. Eu também estou querendo ir para cima do Gani. O que foi, Gani? O que é? Não, Piperno, você deve ter acompanhado o dado da balança de pagamentos hoje. Piorou em relação ao mês passado. Piorou em relação ao ano passado, veio pior do que o consenso de mercado, e se a gente olhar os dados da balança de pagamentos e também os da B3, sabe quanto que já saiu de investimento desde o início do ano em ações? O investidor estrangeiro, tirando dinheiro, indo, aqui não, 21 bilhões de reais indo para fora. Por quê? Por conta disso que o Dávila trouxe. Todo esse cenário de incerteza. Eu vou colocar dinheiro aqui no Brasil, por isso que a pior bolsa do primeiro trimestre de 2024, o pior desempenho foi o nosso. No mundo. Do mundo. Fomos campeões. A bolsa do universo, eu achei que você ia falar. Fala, Gani. Fala, Piper. Responda a pergunta do Gani. Primeiro trimestre, um desempenho muito ruim, como foi muito bom em 2023. Também não vamos esquecer isso. Batendo recordes, inclusive. Também não vamos omitir esse fato. A Bolsa do Brasil em 2023 foi muito bem.
Olha, não, tudo bem, mas se a gente pega um recorte do pré-pandemia então nós estamos pegando, agora... Então nós estamos pegando o recorte três vezes. Mas se pegar o pré-pandemia até agora, a Bolsa subiu 7,5%. O S&P 500 lá nos Estados Unidos, 60%. Pegamos o primeiro trimestre porque todo mundo foi bem, menos a gente. Porque... Não é que todo mundo foi mal e a gente foi menos mal. Ou foi mais mal. Da mesma forma que em todo mundo foi bem e a gente foi mal. Que em 2023 nós fomos bem. Nós fomos até... E todo mundo foi bem também. Mas nós fomos muito melhores do que vários outros. Então, há uma outra coisa. Veja. Não, lógico que a gente não foi melhor que os outros. Já está aí os números. O S&P 500. Não, estou dizendo que em 2023 nós fomos bem. Agora, há outros... Agora, é muito fácil chegar com o discurso prontinho, o suposto discurso liberal, que no Brasil... Aliás, me contem qual foi o país, por exemplo, da América Latina que se desenvolveu com isso. Mas, de qualquer forma... Mas nunca aplicou? Ué? Esse que é o problema. Quando a gente... Piperno, quando a gente começa a aplicar, quando a gente começa a arrumar casa, a gente abandona. Eu quero dizer para você o seguinte, ou turma politicamente incompetente, que já chegaram, já governaram, plano real, uma ideia liberal, democrática, reforma trabalhista, teto de gasto, tudo isso foi fundamental. Aí quando a gente começa a ir na direção certa, o que a gente faz? Abandona, vem com essas ideias de mais Estado. É verdade. E ninguém está vindo com ideia de mais Estado, até porque a participação do Estado na economia, ela vem caindo. O que não é verdade... Vem caindo? Claro que vem caindo. O Piperno, déficit aumentando, endividamento aumentando... Estamos falando do Brasil? É Brasil? Bom, veja, esse negócio do déficit aumentando... É mais Estado, é mais gasto. O déficit aumentando é outra mentira que ficaram contando um ano e tanto. Demos superávit fiscal. Mentira. Quer dizer, que deu? Mentira, mesmo tirando os explicatórios, teria superávit fiscal. Não, Alan, eu já fiz essa conta. Você é economista. Eu já fiz essa conta, se esse aqui... Daria superávit primário, daria menos, mas daria. Alan, então vamos agora à matemática. A matemática é assim, se você tem... Se você dá 54 bilhões de superávit, mas deixou de pagar 93... Não, mas não foi 93. É porque você... Não foi 93. 93. Não, foi 25% desse valor. 93 bilhões que... Eu vou te mandar uma matéria. Ai, meu Deus do céu, aí vai ficar difícil. 93 bilhões, por isso o déficit estourou. Você está confundindo. Mas é que o valor que foi pago agora foram 93 bilhões. Não, mas não veio desse governo. 93 bilhões. O valor pago... Não, o que o Piperno está falando o valor pago pelo governo federal neste ano nos precatórios foram 93 bilhões. Já tinha previsto para agora, mas lá atrás não é que deixaram de pagar 90 Como não deixaram de pagar? Não, Piperno. Você está confundindo o abrir espaço no orçamento para poder gastar fora do teto e não pagamento de precatório. 25% não foi pago dos 90 bi. O abrir espaço fora do teto foi uma outra coisa. E tem o seguinte, também, olha só que coisa fantástica, como o Estado desenvolvimentista ajudou nisso. O que eles conseguiram arrecadar com os dividendos da Petrobras foi maior do que o resultado desse superávit. Porque não teve interferência. Olha, como não teve intervenção? Trocaram o presidente 4 vezes. Não, porque não teve interferência, distribuiu o dividendo. O que aconteceu agora? Vamos mudar a política de dividendo e não pagaram o dividendo. Está aí o estrago. O que mais teve no ciclo anterior foi intervenção na Petrobras, inclusive trocaram 4 presidentes. Ok, mas vocês estão fazendo uma comparação do ciclo atual com o ciclo anterior. O ciclo anterior já passou e o que a gente está olhando é a realidade atual. E eu quero entender de você, Piperno, ao fazer essa comparação, você quer dizer que de alguma forma aquela atuação lá atrás impacta nas decisões que são tomadas agora? Da Petrobras? Não. Até porque então, qual que é um novo governo, uma nova direção. Não. Então, o que você quer esclarecer para a nossa audiência, então, ao usar essa comparação? Não, o que eu disse foi a comparação quando foi citado aí o Estado mais ou menos interventor, então eu estou dando números de um outro ambiente. No caso da Petrobras, as políticas nem mudaram tanto assim. Inclusive, derrubaram lá a PPI, só que embora tenha derrubado, digamos, a regra, o exercício, a aplicabilidade disso tem sido mais ou menos igual. Tanto que as tarifas, elas têm mais ou menos, o mesmo tipo de oscilação que tinha antes. Tenho 40 segundos para você, 40 segundos. É só um númerozinho para mostrar o desastre dessa política de mercado fechado e intervencionismo no estado da economia. Você pegar 40 anos, 1994, 2024, sabe qual foi o crescimento de PIB per capita da Vietnã, Malásia, China? Crescimento do PIB per capita, 127%. Isso.
Sabe qual foi o crescimento do PIB dos Estados Unidos? 48%. Sabe quanto foi da Europa? 35%. Sabe quanto foi do Brasil? 18%. Então, por ser a economia mais fechada que tem. Esse é o ponto. Todas essas outras economias cresceram. Não é verdade isso. O Vietnã é mais fechado que o nosso. Imagina, pelo amor de Deus. Que absurdo que você está falando. São economias voltadas para exportação. Por isso que são economias que estão inseridas no mercado global. E nós somos uma das economias mais fechadas do mundo. Esse é o problema, que o Brasil não consegue gerar riqueza. Olha só, nós estamos falando do comunista Vietnã. Mas eu não estou preocupado com o regime político, eu estou preocupado com a gente está falando aqui de política econômica voltada para exportação. Isso que fez países como Vietnã, Coreia do Sul, China crescer. E aí nós estamos fechados. E o Brasil é, hoje, a 9ª economia do mundo e responde apenas para 2% do comércio internacional. Concordo contigo, tem que ter sim uma política voltada para exportação, como é hoje a Petrobras.